Meu namorado me trancou no carro durante toda a cerimônia de casamento da irmã dele. Semanas depois, ele já deixou 41 mensagens de voz desesperadas. Eu estava namorando Raul havia 8 meses e achava que as coisas estavam indo bem. Não era um conto de fadas perfeito, mas definitivamente parecia algo real. Mas ontem, no casamento da irmã dele, o desastre que aparentemente sempre esteve à espreita no nosso relacionamento simplesmente explodiu. Vou voltar um pouco para explicar como nos conhecemos, porque isso torna essa traição ainda mais dolorosa. Nosso encontro foi tão aleatório que parecia destino ou algo assim. Eu estava em uma exposição de arte durante uma noite especial de exibição. O evento estava lotado porque a empresa onde Raul trabalha estava patrocinando e estreando uma nova tecnologia de projeção no meio da apresentação. De repente, houve uma queda de energia por causa de uma tempestade. Tudo ficou completamente escuro, exceto pelas lanternas dos celulares. Eu estava tentando encontrar a saída quando alguém esbarrou em mim. Esse alguém era Raul. Ele se desculpou e me ajudou a encontrar o banheiro, onde precisei ajustar minhas lentes de contato, que ficaram desalinhadas com o impacto. Acabamos conversando por horas no café da exposição depois que a energia voltou. Ele me disse que ver meu rosto iluminado pelas luzes de emergência foi a coisa mais bonita que ele já tinha visto. Quem diz algo assim? Meu coração bobo se derreteu na hora. Avançando para ontem, o casamento da irmã dele, Mônica. Eu nunca tinha conhecido a família de Raul antes, o que, em retrospecto, já era um grande sinal de alerta no nosso relacionamento. Ele sempre dava desculpas, estavam ocupados, moravam longe, a irmã estava planejando o casamento, blá, blá, blá. Mas, finalmente, eu teria a chance de conhecê-los. Passei semanas escolhendo o vestido perfeito. Nada exagerado que pudesse ofuscar a noiva, mas ainda assim bonito o suficiente para causar uma boa impressão. Escolhi um vestido midi rosa chá, com pequenas flores prateadas bordadas. Parecia adequado, considerando a forma como nos conhecemos. Cuidei da maquiagem, coloquei o colar de prata que Raul me deu no nosso aniversário de 6 meses e preparei o presente de casamento. Mônica e o noivo, Stanley, são fãs de anime e mencionaram que gostariam de passar a lua de mel no Japão. Economizei por 2 meses para contribuir com a viagem deles. Juntei $1.500 em ienes japoneses e um certificado para uma experiência tradicional de cerimônia do chá em Kyoto. Tudo colocado em uma linda caixa de madeira pintada à mão com flores de cerejeira. Raul disse que era exagerado, mas eu queria que a família dele gostasse de mim. No dia do casamento, Raul me pegou de carro. Ele parecia tenso, mas achei que era só o estresse do casamento. No caminho para o local, um lindo jardim a cerca de 1 hora da cidade, ele começou a fazer comentários estranhos sobre meu vestido. É isso que você vai usar? Você não acha que é um pouco demais? Minha família é meio tradicional. Comecei a ficar nervosa, mas passei semanas planejando meu look. E, honestamente, eu estava linda. O casamento estava marcado para começar às 15 horas, e chegamos por volta das 14h30. Raul estacionou em um lote nos fundos, atrás de algumas árvores. Então, ele soltou a bomba. Preciso que você espere no carro. Eu ri, achando que era uma piada. Mas ele não estava brincando. Seu rosto ficou sério, tenso. E ele disse que sua família era muito exigente e que precisava prepará-los antes de me apresentar. Fiquei confusa. Eles sabiam que eu existia, certo? Estávamos namorando havia 8 meses. Comecei a fazer perguntas e, de repente, ele explodiu. Minha família não precisa ver seu rosto patético e seu vestido nojento. Fica aqui e espera. Fiquei em choque. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ele pegou minha bolsa, tirou meu celular e saiu do carro. Quando tentei abrir a porta, percebi que ele a tinha trancado pelo lado de fora com a chave eletrônica. Eu estava literalmente presa. Através do para-brisa, vi Raul se afastando com meu telefone na mão e o presente que levei meses para preparar. Sentei ali, completamente incrédula. Meu namorado realmente me trancou no carro e levou meu celular? Isso estava acontecendo de verdade? O carro começou a esquentar. Era junho. Tentei abrir as portas de novo. Nada. Apertei a buzina, mas estávamos tão longe do local que ninguém ouviu. Ou, se ouviram, ninguém veio me ajudar. 2 horas. Fiquei sentada naquele carro por 2 horas enquanto a cerimônia acontecia e terminava. Chorei até borrar toda a minha maquiagem. Pensei em quebrar uma janela, mas o carro era literalmente a única coisa de valor que Raul possuía. E minha mente continuava dizendo, não exagere, deve haver uma explicação. Olhando para trás, eu deveria ter quebrado aquele vidro sem pensar 2 vezes. Finalmente, ele voltou, agindo como se nada tivesse acontecido. Apenas destrancou o carro, abriu a porta e disse, eles estão prontos para te conhecer. Eu fiquei sem palavras. Minha maquiagem estava arruinada. Eu estava suada. Meu cabelo, um desastre. E meu vestido nojento provavelmente estava tão amassado que não tinha mais conserto. Mas eu ainda estava em choque, então simplesmente saí do carro e pedi meu telefone de volta. Te devolvo depois, ele disse. Nesse ponto,
Minha cabeça tentava justificar tudo. Deve ter havido um grande mal-entendido. Talvez a família dele fosse realmente super tradicional e ele tenha entrado em pânico. Talvez ele estivesse envergonhado por algum motivo que eu desconhecia. Meu cérebro criava 1000 desculpas para ele enquanto eu o seguia até a recepção. Entramos em uma tenda linda, iluminada com luzes cintilantes. Mônica estava deslumbrante em seu vestido de noiva. Raul me levou até ela e Stanley, e eu coloquei meu melhor sorriso, mesmo me sentindo um lixo humano. Então, veio a traição definitiva. Ei, mana, essa é a Nádia. Ela é... só uma amiga do trabalho. Só uma amiga. 8 meses. Aquele encontro romântico no museu. O colar de prata que eu estava usando. As 31 noites que ele dormiu no meu apartamento. O Natal com meus pais. Tudo reduzido a só uma amiga. E então, ele pisca. Pisca para uma das madrinhas ao lado de Mônica, que ri e pisca de volta. Eu fiquei ali, paralisada, como se estivesse em uma realidade alternativa onde nada fazia sentido. Mônica pareceu confusa, mas sendo o dia do casamento dela, apenas sorriu e disse: "Prazer em te conhecer", e virou-se para falar com outros convidados. A frase "só uma amiga do trabalho" se repetiu durante toda a noite. Raul me apresentou assim para tios, primos, avós, sempre com aquele tom frio e indiferente, sempre olhando ao redor, como se estivesse à procura de alguém mais interessante. Eu sorri, fui educada, disse as coisas certas, porque o que mais eu poderia fazer? Criar uma cena no casamento de outra pessoa? Gritar: "Ele me trancou no carro por 2 horas, na frente da mesa do bolo?" Agora estou escrevendo na manhã seguinte. Finalmente recuperei meu telefone e Raul me deixou no meu apartamento ontem à noite, agindo como se o evento tivesse sido maravilhoso. Ele realmente tentou me beijar de boa noite. Virei o rosto. E ele nem pareceu notar que algo estava errado. E o presente de casamento? O presente pelo qual economizei 2 meses? Está na casa de Mônica e Stanley, no meio dos outros presentes. Raul nem sequer disse a eles que foi de mim. Não dormi. Minha mente continua revivendo tudo, procurando sinais que eu deixei passar. Nosso relacionamento foi toda uma mentira? Eu era só uma opção até aparecer algo melhor? Não sei o que fazer agora. Quero confrontá-lo, mas também quero agir com inteligência. Parte de mim quer contar tudo para Mônica diretamente. Outra parte quer simplesmente desaparecer da vida dele. Algum conselho? Porque minha cabeça está a 1000. E tenho quase certeza de que meu relacionamento acabou da pior forma possível. Primeira atualização. Antes de tudo, obrigada a todos que comentaram na minha postagem anterior. Chorei, lendo algumas das mensagens. Elas me ajudaram a perceber que eu não estava exagerando ou ficando louca. A internet me mandou apoio, e vocês entregaram como uma encomenda expressa. Já se passaram 4 dias desde o desastre do casamento, e as coisas evoluíram. Depois de postar, passei o dia inteiro ignorando as mensagens de Raul. Ele me mandou o habitual: "Bom dia, linda", como se não tivesse me trancado em um carro e fingido que eu era uma colega aleatória na recepção do casamento. A audácia desse homem é surreal. Parece que ele vive em um universo onde lógica e decência não existem. Eu precisava processar tudo antes de enfrentá-lo. Então, liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Vantagens do home office. Ninguém sabe se seus olhos inchados são por causa de um resfriado ou do apocalipse do seu relacionamento. Não conseguia parar de pensar no presente de casamento, esquecido na casa de Mônica e Stanley. Eles nem sabem que foi de mim. $1.500 que economizei comendo miojo no almoço, pegando freelas extras e cortando minhas visitas ao café onde gosto de escrever. Sem contar a experiência especial da cerimônia do chá, que pesquisei durante semanas para encontrar a mais autêntica. Detalhe que esqueci de mencionar antes. Eu não sou rica, sou uma redatora freelancer que mal consegue pagar o aluguel há alguns meses. Esse presente foi um sacrifício, porque eu queria que a família dele gostasse de mim. Ótima decisão da minha parte, né? Então, passei o dia planejando o que fazer, mas antes que eu pudesse agir, Raul apareceu no meu apartamento sem avisar, com comida do meu restaurante favorito, como se nada tivesse acontecido. Quando abri a porta, ele teve a coragem de olhar confuso para meu rosto, obviamente inchado de tanto chorar. "O que há de errado com você?" ele perguntou, empurrando-se para dentro do meu apartamento sem ser convidado. Eu fui direta. Perguntei por que ele me trancou no carro e me apresentou como apenas uma amiga para todo mundo. E, gente, a explicação dele, eu nem sei por onde começar. Ele disse que a ex dele estava no casamento. Sim, aquela madrinha, a que piscou para ele. Que surpresa! Aparentemente, eles namoraram por 2 anos antes de terminarem há cerca de 1 ano. Segundo ele, ela terminou com ele, e ele não queria parecer um perdedor que seguiu em frente com alguém menos impressionante. Menos impressionante. Quando perguntei o que isso significava, ele respondeu, e eu cito palavra por palavra: "Você sabe o que quero dizer. Dina vem de uma família rica. O pai dela joga golfe com meu pai. Você é bonitinha, mas não é exatamente material de clube de campo." Eu estou tremendo enquanto digito isso de novo, e como se não bastasse, ele ainda teve a audácia de dizer que isso era na verdade um elogio, porque ele estava comigo apesar do meu status social, que eu deveria ser grata porque ele enxergava algo além do meu trabalho básico e do meu apartamento simples. Enquanto ele dizia tudo isso,
Estava tranquilamente desembalando a comida na minha mesa de centro, como se fôssemos ter um jantar normal. Eu estava tão chocada que nem conseguia gritar. Era como assistir a um documentário sobre a natureza, onde o narrador calmamente explica como a cobra desloca a mandíbula para engolir uma presa 2 vezes maior do que ela. Então perguntei sobre o presente de casamento. E sabem o que ele disse? Ah, sim. Eu disse a eles que foi de mim. Mônica ficou super impressionada. Sinceramente, foi meio exagerado vindo de você. Eles poderiam achar que você estava tentando demais. Foi aí que algo dentro de mim mudou. De repente, tudo ficou claro. Calmamente, pedi para ele ir embora. Ele pareceu genuinamente confuso. Por que você está sendo tão sensível? Só estou sendo honesto. A maioria dos caras nem se daria ao trabalho com alguém como você. Eu abri a porta e apontei para fora. Quando ele percebeu que eu estava falando sério, ele pegou a comida de volta. Sim, ele levou a porcaria da comida embora. O parasita, resmungando sobre como eu estava sendo dramática e que eu ligaria para ele quando me acalmasse. O segundo em que ele saiu, uma calma estranha tomou conta de mim, como a paz depois de uma tempestade, e eu soube exatamente o que precisava fazer. Passei o dia seguinte pesquisando. Encontrei Mônica nas redes sociais e descobri que ela e Stanley ainda estariam na cidade por mais uma semana antes de saírem para uma pequena lua de mel de fim de semana. A viagem grande seria depois. Também descobri onde os pais de Raul moravam. Ele já havia mencionado o bairro antes. Mais importante ainda, vi que Mônica postou sobre um jantar de família que aconteceria na noite seguinte para agradecer a todos que compareceram ao casamento. Timing perfeito para o meu plano de vingança. Os 3 dias seguintes foram uma verdadeira aula de autocontrole. Raul continuou mandando mensagens, aumentando gradualmente o tom. Primeiro, confuso. Você ainda está chateada? Depois, irritado. Esse tratamento de silêncio é infantil. Então, furioso. Beleza, seja uma vaca sobre isso. E por fim, conciliador. Amor, por favor, fala comigo. Eu sinto sua falta. Eu respondi o mínimo possível. Apenas o suficiente para evitar que ele aparecesse na minha porta de novo. Preciso de espaço, ainda processando. Falamos depois. Enquanto isso, fui ao banco e saquei outros $1.500 em dinheiro. Eu mal podia me dar ao luxo disso, mas agora era questão de princípio. Troquei o dinheiro por ienes em uma casa de câmbio especializada no centro. Comprei outra caixa linda, não tão sofisticada quanto a original, mas ainda assim muito bonita. E consegui reservar a mesma experiência de cerimônia do chá de novo. Basicamente, recriei o presente de casamento inteiro. Isso limpou minhas economias, mas algumas coisas valem mais do que dinheiro. Ontem foi o jantar de família na casa dos pais de Raul. Eu sabia que não seria convidada, obviamente, mas eu já tinha outros planos. Mandei uma mensagem para Raul perguntando se poderíamos nos encontrar para conversar. Ele aceitou na hora, aliviado por eu finalmente estar sendo razoável. Sugeri um café a 15 minutos da casa dos pais dele, exatamente às 17 horas, sabendo que o jantar começaria às 19 horas. Ele chegou parecendo convencido. Eu já estava lá, sentada à mesa com 2 cafés e a nova caixa de presente ao meu lado. A conversa foi breve. Perguntei se ele entendia por que suas atitudes no casamento me machucaram. Ele deu um pedido de desculpas ridículo, dizendo que tinha muita coisa na cabeça porque a ex estava lá, mas insistindo que eu estava exagerando. Foi então que ele viu a caixa. O que é isso? O presente de casamento para sua irmã. Já que você tomou crédito pelo meu presente original, fiz outro. Ele riu. Você não está falando sério. Isso é ridículo. O que vai fazer? Mandar pelo correio? Eu sorri. Não, vou entregar pessoalmente. Agora. Gente, o rosto dele... OMG, o sangue simplesmente sumiu do rosto. O que você tá falando? Eu sei sobre o jantar de família hoje. Vou passar lá e me apresentar direito dessa vez. Ele entrou em pânico. Disse que eu não podia fazer isso, que a família dele não entenderia, que eu iria envergonhá-lo. Foi aí que eu soltei a frase que venho ensaiando há dias. Eu não vou te envergonhar, Raul. Você já fez isso sozinho. Só vou contar a verdade. Levantei, peguei meu presente e saí. Ele me seguiu, alternando entre ameaças e súplicas. Mas entrei no meu Uber antes que ele pudesse me impedir. Enquanto o carro se afastava, vi pelo retrovisor que ele estava freneticamente ligando para alguém, provavelmente tentando alertar a família dele, mas já era tarde demais. Meu Uber me deixou na casa dos pais de Raul às 17 horas e 45 minutos. Cedo o suficiente para que nem todos tivessem chegado ainda, mas tarde o bastante para garantir que Mônica e Stanley já estivessem lá. Com o presente nas mãos e o coração disparado, bati na porta. Uma mulher que só poderia ser a mãe de Raul atendeu. Ela parecia confusa, mas manteve a educação. Posso te ajudar? Estou aqui para ver Mônica. Se ela estiver disponível, tenho algo para ela. De dentro da casa, ouvi a voz de Mônica. Quem é? Então, ela apareceu na porta. Quando me viu, um lampejo de reconhecimento passou pelo rosto dela. Você é a amiga do Raul, do casamento. Sorri. Na verdade, é exatamente sobre isso que eu queria falar com você. A senhora Alvarez me convidou para entrar, mesmo sem entender bem a situação.
A casa era linda, havia fotos por toda parte, e um cheiro delicioso de comida vinha da cozinha, onde a preparação do jantar estava a todo vapor. Stanley estava ajudando a arrumar a mesa, um homem mais velho, que só podia ser o senhor. Alvarez assistia a TV na sala de estar. Mônica me levou para um canto mais tranquilo da sala. Entreguei a ela a caixa de presente. Isso é para você e Stanley. Parabéns pelo casamento. Ela pareceu surpresa, mas aceitou. Obrigada, mas desculpe. Qual é mesmo o seu nome? Nádia. E eu não sou apenas uma amiga do Raul. A atualização veio mais tarde. Desculpem, gente. O Raul acabou de aparecer batendo na minha porta. Preciso lidar com isso, mas prometo que volto para contar tudo. Atualização. Ele se foi agora, mas deixou uma mensagem de texto do tamanho de um livro. A confusão já começou. Agora sim. A atualização completa. Ok. Uau. Ainda estou processando tudo o que aconteceu ontem. Mas vocês foram tão incríveis e me deram tanto apoio que eu quis atualizar o mais rápido possível. Onde eu estava mesmo? Ah, sim. Eu estava sentada na sala dos pais de Raul, com Mônica, prestes a contar a verdade. Respirei fundo e soltei tudo. Raul e eu estamos namorando há 8 meses. Ele me trancou no carro durante o seu casamento, pegou meu celular e depois passou a noite toda me apresentando como apenas uma amiga, enquanto flertava com a madrinha, a ex dele, Dina. O rosto de Mônica passou por uma sequência fascinante de expressões. Primeiro confusão, depois incredulidade e, por fim, um horror crescente. Ela repetia: Não pode ser, Raul nunca faria isso. Mas eu percebi o momento exato em que ela começou a acreditar. Foi quando mencionei o presente de casamento original. Os olhos dela se arregalaram. O presente para a viagem ao Japão, com a cerimônia do chá. Isso veio de você? Assenti e expliquei que tinha economizado por 2 meses para montar aquilo. Mostrei as fotos no meu celular. Eu na casa de câmbio trocando o dinheiro. A caixa original que encontrei em uma lojinha artesanal, tudo. Ela balançou a cabeça, chocada. Eu não entendo. O Raul fez um escândalo sobre o quanto ele pensou nesse presente. Ele até contou uma história inteira sobre pesquisar costumes japoneses tradicionais, porque sabia o quanto a gente ama anime. Falei baixinho. Fui eu quem pesquisou. Fui eu quem encontrou a cerimônia do chá. Até contratei um calígrafo para escrever seus nomes em japonês no certificado. Mônica olhou para a nova caixa de presente em suas mãos. E esse é o mesmo presente, recriado. Eu não suportava a ideia de vocês não saberem que tinha vindo de mim. Queria conhecê-los direito. Nesse momento, Stanley, que estava por perto, percebeu que algo sério estava acontecendo e se aproximou. Mônica contou a ele, cada vez mais alterada. Stanley ficou vermelho de raiva. Eu sabia que tinha algo errado com aquele presente. Raul nunca mostrou o menor interesse na nossa viagem para o Japão antes. Na verdade, ele sempre zombou da gente por assistir anime. E foi exatamente quando a porta da frente se escancarou. Raul entrou, ofegante, como se tivesse corrido até ali. Ele congelou ao me ver sentada com Mônica e Stanley, a caixa de presente aberta entre nós. Que diabos você está fazendo aqui? Ele falou como se eu fosse a errada na situação. Antes que eu pudesse responder, Mônica se levantou. É verdade? Você trancou sua namorada no carro durante o meu casamento? O silêncio tomou conta da casa. A senhora Alvarez saiu da cozinha, secando as mãos no avental. O senhor Alvarez mutou a TV. Raul tentou rir. Ela não é minha namorada. É só uma garota com quem eu estava saindo. Ela se apegou demais e agora tá inventando histórias. Foi aí que eu tirei meu telefone. Eu sabia que ele diria isso. Eu estava preparada. Abri o nosso histórico de mensagens dos últimos 8 meses. Mostrei fotos nossas juntos. Mostrei a reserva da nossa viagem de fim de semana para a praia. Há 3 meses. Mostrei o cartão de aniversário que ele me deu, com a dedicatória. Para minha linda namorada, com amor. Mas a cereja do bolo? Lembram daquele colar de prata que ele me deu no nosso aniversário de 6 meses? Eu estava usando em quase todas as fotos, inclusive no casamento. Mônica pegou meu celular e começou a rolar as mensagens, cada vez mais indignada. Ela passou para a mãe, que parecia cada vez mais horrorizada. Explica isso, Raul. Mônica falou com a voz trêmula de raiva. E foi aí que começaram as mentiras. Essas mensagens podem ser com qualquer uma. Ela só mudou o nome do contato. Essas fotos não provam nada, a gente só saía junto. Tá bom. A gente ficou algumas vezes, mas ela é louca e grudenta. Com cada nova mentira, os rostos da família dele ficavam mais enojados. A senhora Alvarez cobriu a boca com as mãos quando ele me chamou de louca. Mônica o interrompeu no meio da desculpa. E o presente? O fundo para a viagem ao Japão e a cerimônia do chá? Raul hesitou. O que tem ele? Foi você quem deu ou foi ela? Ele olhou para a caixa aberta, depois para mim, e então de volta para a irmã. Dava para ver os cálculos acontecendo dentro da cabeça dele. Nós escolhemos juntos. Foi ideia minha, mas ela ajudou. Stanley soltou uma risada cética. Cara, só para de mentir. Foi quando o senhor Alvarez finalmente falou. Raul, você trancou essa jovem dentro do seu carro durante o casamento da sua irmã? A forma como ele perguntou, tão direta, tão simples, pareceu perfurar todas as defesas de Raul. Os ombros dele caíram. Não foi bem assim. Dina estava lá, e eu não queria... Ele parou no meio da frase, percebendo que qualquer explicação soaria terrível. O silêncio na sala foi absoluto. A senhora Álvares foi quem o quebrou.
Ela se aproximou de mim, segurou minhas mãos e pediu desculpas. Pediu desculpas pelo comportamento do próprio filho. Eu comecei a chorar. O que fez ela chorar? O que fez Mônica lacrimejar também? O Sr. Álvares disse algo para Raul em espanhol. Eu não entendi as palavras, mas o tom era inconfundível. Desapontamento profundo e repulsa. Raul se defendeu, apontando para mim como se eu fosse a vilã da história. O Sr. Álvares simplesmente se levantou e, com firmeza, mas sem gritar, disse que Raul precisava sair. Não hoje à noite, não nesta casa. Raul ficou genuinamente chocado. Vocês estão me expulsando por causa dela? Mônica se colocou entre eles e esclareceu. Não por causa dela, mas por causa do que você fez. O clima entre a família ficou tão tenso que eu senti que deveria sair. Mas quando comecei a pegar minhas coisas, a senhora Álvares tocou gentilmente no meu braço. Por favor, fique para o jantar, disse ela. Gostaríamos de conhecer a verdadeira você. E foi assim que eu jantei com a família de Raul. Sem Raul. No começo foi um pouco estranho, mas depois foi incrível. Mônica e Stanley eram gente boa de verdade. Eles estavam empolgadíssimos com a experiência da cerimônia do chá e me fizeram várias perguntas sobre como eu a encontrei. O senhor e a senhora Álvares foram quentes e acolhedores. Depois que o choque inicial passou, a conversa fluiu naturalmente. Enquanto isso, Raul me mandava mensagens sem parar. Desliguei o telefone. Depois do jantar, quando fui embora, Mônica me abraçou. Obrigada por ter tido coragem de contar tudo. Ela disse que vinha notando mudanças em Raul no último ano. Mais arrogante, mais secreto. Mas não queria acreditar que o irmão pudesse ser tão cruel. Cheguei em casa por volta das 22 horas e encontrei 27 chamadas perdidas e 41 mensagens de Raul. As mensagens começaram com raiva. Como você ousa ir até a minha família? Depois, ficaram desesperadas. O que você contou para eles? Depois, vieram os pedidos. Por favor, me liga. Isso é um mal-entendido. E por fim, a derrota. Eles não vão me deixar voltar para casa. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem de voz de um número desconhecido. Era Dina. Aparentemente, Raul tentou passar a noite na casa dela. Ela não deixou. Na mensagem, Dina se desculpou por ter participado da confusão no casamento. Ela não fazia ideia de que ele tinha namorada e se sentiu péssima pelo flerte e pelas piscadinhas. Segundo ela, Raul foi até a estação de trem depois de ser rejeitado e passou a noite mandando selfies dramáticas dele mesmo no banco da estação. Não estou respondendo ninguém agora. Preciso processar tudo isso. Mônica me chamou para tomar café na semana que vem. Ela quer me agradecer de verdade pelo presente e trocar notas sobre o irmão. Acho que vou. E Raul? Bem, o karma chegou na estação. Literalmente. Última atualização. Já faz 2 semanas desde minha última postagem, e a poeira da explosão do relacionamento finalmente começou a baixar. Lembram dos 41 áudios que ele me mandou? Ouvi todos. E, gente, uau! Eles poderiam ser um curso completo de manipulação emocional. Áudios 1 a 5. Pura raiva. Me chamando de tudo quanto é nome, dizendo que eu arruinei a vida dele e ameaçando me fazer pagar. Áudios 6 a 12. Fase da vítima. Chorando, soluçando de verdade, dizendo que a família o abandonou, que teve que dormir na estação de trem, que estava frio e desconfortável. Áudios 13 a 20. Reescrevendo a história. De repente, nosso relacionamento foi a melhor coisa que já aconteceu na vida dele. Ele nunca quis me machucar. O incidente do carro foi só um mal-entendido. Áudios 21 a 30. Tentando barganhar. Prometendo que vai compensar tudo. Que vai me apresentar corretamente para a família. Que vai me pagar pelo presente de casamento. Áudios 31 a 41. Desespero total. Mais choro, mais pedidos. Por favor, me liga. Não tenho para onde ir. Faço qualquer coisa. O último áudio enviado às 4h37 da manhã, 2 minutos inteiros de respiração pesada e fungadas ocasionais. Não respondi nenhum deles. Em vez disso, fui encontrar Mônica para o café, como planejado. E, sem toda aquela tensão, ela era ainda mais incrível. Acontece que Mônica e eu temos muito em comum além do irmão terrível dela. Conversamos por 3 horas. Ela me contou tudo sobre as consequências familiares. Raul foi praticamente deserdado, não apenas financeiramente, embora isso também. Aparentemente, os pais dele ainda o ajudavam a pagar o aluguel, mesmo ele tendo um bom emprego na área de tecnologia. Mas agora, além de cortarem o dinheiro, cortaram também o contato emocional. O pai dele deixou bem claro: até que Raul demonstre remorso genuíno e mude seu comportamento, ele não é bem-vindo em eventos da família. Na semana passada, Raul tentou aparecer no jantar de domingo. A mãe dele literalmente o barrou na porta, e ainda citou algo sobre colher o que se planta. Mônica disse que ele tem se esforçado desesperadamente para convencer a todos de que eu sou instável e manipuladora. Mas ninguém acredita. A história do presente de casamento, inclusive, virou lenda familiar. Mônica fez questão de contar para todo mundo o que ele fez. Segundo ela, Raul sempre foi o filho dourado, que nunca errava. Minha visita foi a primeira vez que os pais dele viram provas irrefutáveis do verdadeiro caráter do filho. A ficha caiu para eles, e foi devastador. Sobre Dina Aes, a madrinha do casamento, e eu começamos a trocar algumas mensagens. Acontece que Raul tinha contado para ela uma história completamente diferente. No casamento, ele disse que eu era uma colega de trabalho carente,
sem noção de limites, e que me convidei sozinha para a cerimônia. Ela se sentiu péssima ao descobrir a verdade. E quanto a mim, estou bem. Mais do que bem. Claro, houve momentos de dúvida e tristeza. 8 meses ainda são 8 meses. Mesmo que tenha sido com alguém que se revelou um lobo em pele de cordeiro. Mas, no geral, eu me sinto livre. Como se tivesse escapado por pouco de um relacionamento que teria me destruído aos poucos. Ontem, recebi um pacote pelo correio. Era de Mônica e Stanley. Dentro havia um lindo diário artesanal e um bilhete. Para nossa nova amiga, que nos ajudou a enxergar tudo com clareza. Olhe para frente, não para trás. Chorei por 1 hora. E Raul? Ele finalmente parou de ligar há 3 dias. Mônica me contou que ele está morando com um amigo gamer. Agora, ele está espalhando que ele terminou comigo porque eu era muito carente. Um último esforço patético para salvar a própria imagem antes de sumir. Atualizações práticas, já que perguntaram. O presente de casamento. Mônica e Stanley insistiram em me reembolsar pelos 2 presentes. No começo, recusei, mas eles foram firmes. Chegamos a um acordo. Eles pagam metade, e eu vou com eles para a cerimônia do chá em Kyoto como convidada. Eles adiaram a viagem para a primavera do ano que vem, e me convidaram para participar de uma parte dela. Minhas finanças. O gasto duplo com os presentes zerou minhas economias. Mas já consegui alguns trabalhos freelance extras e devo estar de volta aos trilhos em alguns meses. Valeu cada centavo pelo olhar de pânico do Raul quando me viu na casa dos pais dele. Minha casa. Troquei as fechaduras. Raul nunca teve uma chave, mas achei melhor ser cautelosa. Também instalei uma pequena câmera de segurança na porta. Até agora, nenhum sinal de que ele tentou aparecer. Namoro? KKK. Não. Meu coração precisa de um tempo considerável para se recuperar. Ontem à noite, sentei na varanda com meu novo diário e escrevi sobre tudo o que aconteceu. Pensei em como, às vezes, só enxergamos aquilo que queremos ver nas pessoas. Como a imagem que temos de alguém pode permanecer, mesmo depois que a realidade já mudou. Relacionamentos podem ser assim também. Acho que, às vezes, nos apegamos à ideia de algo que já acabou. Só não percebemos ainda. Não estou com pressa para nada agora. Por enquanto, quero apenas focar em mim mesma. Apreciar o que tenho. Me sentir mais forte e consciente. Saber que, mesmo quando tudo parece desmoronar, sempre há um caminho para seguir em frente. Última atualização. De verdade. Muita gente perguntou se tive mais notícias de Raul. A resposta? Nada relevante. Só alguns, estou pensando em você, aleatórios que ignorei. A distância entre nós finalmente está tranquila. E pretendo mantê-la assim.